Esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos das prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós. Amados irmãos, amadas irmãs, esta é a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel. Nos revela um contexto de um povo desobediente a Deus, povo de Israel, desobediente a Deus. Interessante, tem tipo um provérbio bem no início do livro do profeta Isaías, que diz assim: o burro conhece o seu dono e o boi conhece a cocheira de Jericó, mas Israel não sabe de nada. Povo de Deus, de cabeça dura, povo desobediente, que quer seguir seus caprichos, aí depois cai no sofrimento, aí vai culpar Deus, e aí fica reclamando de Deus, que a conduta de Deus não é correta, como se o seu sofrimento fosse causado por Deus. No entanto, é consequência dos seus pecados. E aí o Senhor chama a atenção: olhai, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta ou é a de vocês? Se a pessoa busca o caminho errado e depois sofre as consequências do seu erro, do seu pecado, é problema dela. Problema dela. Mas aí o Senhor revela sempre a sua misericórdia. Se o ímpio, se o pecador está no caminho do pecado, no caminho da desobediência a Deus, mas se converte, ele conserva a sua vida, ele está salvando a sua vida, porque Deus é bondade infinita, é misericórdia infinita e perdoa. Mas se o justo, aquele que vive a retidão, sai do caminho correto para ir pelos caminhos do pecado, este está perdendo a sua vida. Então, o autor sagrado, ele vem nos ensinar que nós devemos obedecer a Deus, ficar atentos à palavra de Deus, à vontade de Deus em nossa vida, e fazer a sua vontade e não a nossa, e saber também que se sofremos algo, não é porque Deus está colocando um sofrimento para nós, é consequência dos nossos pecados,
ou consequência da nossa missão. Tem isso também. O sofrimento pode ser consequência da nossa missão. Nesse sentido, o sofrimento não é castigo, o sofrimento não é uma sanção de Deus sobre nós, mas é uma purificação. E quem sofre perseguição, injustiça, qualquer tipo de mal, porque está seguindo corretamente ao Senhor, Jesus depois ele ensina: alegrem-se, exultem de alegria, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então o sofrimento ele pode ser causado por causa do nosso pecado, mas ao mesmo tempo pode ser consequência da nossa obediência ao Senhor, até da nossa santidade. Então, se sofremos por causa da obediência a Deus, se sofremos por causa do nome de Jesus, nós devemos nos alegrar. São Paulo, nesta leitura, a palavra central aqui dessa leitura é ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Devemos cultivar os mesmos sentimentos de Jesus. Em Jesus, nós recebemos a consolação. Em Jesus, nós recebemos novo alento, recebemos amor, a comunhão no Espírito, a ternura, a compaixão. A compaixão. Por isso, assim como encontramos em Jesus todas essas virtudes, nós devemos também imitar a Jesus. Unidos no mesmo amor de Jesus, viver a harmonia, procurando sempre a unidade, a união. Não faça nada por competição, nem por vanglória, para se vangloriar, mas faça tudo com humildade. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com humildade, sabendo que se nós temos dons, se recebemos os dons de Deus, o dom é de Deus, não é nosso. Então, a nossa capacidade de fazer o bem, nossa capacidade de desenvolver os dons que Deus nos dá, não é mérito nosso, mas é mérito de Deus. Por isso devemos fazer tudo com humildade. Cada um procure julgar o outro mais importante do que a si mesmo. O outro é mais importante do que eu. Você é mais importante do que eu. Isso aqui não é complexo de inferioridade. Não é se sentir inferior ao outro. Mas Nossa Senhora encarnou isso muito bem. Nossa Senhora é aquela que faz a vontade do Pai. Ela se faz a escrava do Senhor. Eu sou a escrava do Senhor. Faça assim nesse mundo aí, Senhor. Eu sou escravo do Senhor. Por isso eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, eu faço a vontade dele, adorando, servindo diretamente, e faço a vontade do Senhor na pessoa do irmão. E fazer a vontade do Senhor na pessoa do irmão é amar o irmão, é servir, é viver a caridade na relação com o outro. E o outro é o mais importante. Aí acontece a reciprocidade. Eu considero você mais importante do que eu, e você me considera mais importante do que você. O amor recíproco, o amor mútuo. Na filosofia é usada a palavra alteridade. Alteridade. Eu procuro tratar você sempre melhor. Do mesmo modo, você me trata
e acontece esta paz, esta harmonia. Não cuide somente do que é seu, mas pense sempre no outro. Procure sempre fazer o bem também para o outro. Aí vem a proposição fundamental. Tende entre vós os mesmos sentimentos que existem em nosso Senhor Jesus Cristo. Observemos, eu costumo sempre dizer, olhe para Jesus. Nós devemos aprender a viver bem com Deus, com o Pai, viver bem consigo, viver bem com os irmãos, olhando para Jesus. Aí São Paulo, ele apresenta a essência da vida de Jesus. Jesus que, sendo de condição divina, o Filho amado de Deus, Todo-Poderoso, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Imagina, Jesus, o Filho de Deus, nunca se exaltou. Agora imagina nós, não tem o mesmo sentimento de Jesus, de obediência ao Pai, fazer a vontade do Pai, o mesmo sentimento de humildade, de ser servo. Ele simplesmente nos serviu com uma caridade perfeita e nos serviu e nos amou até a morte e morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou acima de tudo, acima de todo nome. E diante de Jesus, todo joelho no céu e na terra se dobra. Porque ele se humilhou, porque ele obedeceu, porque ele amou até o fim. É este o sentimento que nós devemos ter, mesmo de Jesus. As nossas atitudes, os nossos sentimentos levam a atos, atitudes. O que eu sinto é o que eu vou viver na minha vida. Se eu sou uma pessoa obediente a Deus, eu vou viver a palavra de Deus nas minhas relações. Se eu sou uma pessoa humilde, que tem esse dom, essa virtude, eu vou viver isso na minha vida. Se eu sou uma pessoa que tem um sentimento de caridade, eu vou transformar esse sentimento em ação verdadeira de caridade. E no Santo Evangelho, Jesus vem nos ensinar a obediência a Deus. Para ensinar isso, ele conta a parábola dos dois filhos, que o pai chega para um e diz: meu filho vai trabalhar na minha vinha? Aí, vou não, pai. Mas depois foi, pensou, se arrepender, foi. Chegou para o outro: meu filho vai trabalhar na minha vinha? Eu vou, mas não foi. Aí ele ensina que nós devemos dizer um sim coerente, um sim sincero a Deus, ao Pai do céu. Se nós ouvirmos a voz de Deus, a verdadeira voz de Deus, nos chamando para uma missão, obedeçamos ao Senhor. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nos corrigindo os nossos pecados, porque o Senhor fala em nossa consciência e nós sabemos. É interessante essa questão da consciência, que até uma criancinha que a gente diz inocente, ela já tem consciência. Você pode observar que quando o seu filhinho está fazendo alguma coisa errada e ele não quer se corrigir, quando você fala com ele bota a mãozinha assim nos ouvidos para me escutar. Por que que bota a mão nos ouvidos para me escutar? Porque sabe que está errado. Sabe que está errado, aí quer fingir que não escuta. Não escutei. Então às vezes a gente faz com aquela criancinha, né? Deus fala, Deus corrige, aí a gente coloca a mão nos ouvidos.
estou escutando, não estou entendendo nada. Estou fugindo, ficam fugindo. Não, então deixa para depois. Mas depois, pode não dar tempo, porque amanhã pode acordar morto, né? O povo diz. Não dá tempo. Então o dia de procurar obedecer ao Senhor é hoje, obedecer o chamado à missão, o chamado a servir, a viver a caridade, a exercitar os mesmos sentimentos de Jesus. E um dia também de lutarmos para vencer os nossos pecados, nossa desobediência, nossos vícios, seja quais forem. Vício de palavras obscenas, palavras agressivas, vício mesmo de qualquer outra coisa, bebida, cigarro, essas coisas, vícios da carne. É hoje o dia que nós procuramos trabalhar. E a gente sabe que o exercício espiritual é constante em nossa vida. Um exercício para alcançarmos as virtudes, as coisas do alto e ao mesmo tempo vencer as tentações que vêm contra nós, que está dentro de nosso próprio ser, a nossa carne. Então, meus amados, procuremos obedecer sempre ao Senhor, procuremos imitar Jesus, cultivando em nós os seus sentimentos, procuremos obedecer ao Senhor, procuremos ouvir a voz do Senhor. Escute o Senhor falando, escute. É na oração que nós vamos escutar. Nas nossas orações tenhamos sempre cuidado para não somente falar com Deus, não somente falar, que a gente louva, a gente canta ao Senhor, a gente pede, a gente suplica ao Senhor, a gente adora ao Senhor, e é tão bom. Mas fique atento para escutar também, que é para você escutar qual é a vontade do Senhor em sua vida. Porque pode acontecer que a gente passou a noite toda rezando, e aí não escutou o Senhor falar, porque só falou e não deixou ele falar, aí no outro dia sai do mesmo jeito. Chega em casa abusado, chega em casa brigando, aí alguém diz assim, passou a noite rezando, mas voltou bem pior. Pois é, porque ele não escutou o Senhor, deixou ele tocar no coração. Maria ouviu a voz do Senhor. Jesus escutava o Pai, conversava com o Pai, escutava o Pai. Por isso ele dizia assim, eu faço sempre a vontade do Pai. Por que ele faz a vontade do Pai? Porque ele ouvia, se ele não ouvisse, ele não fazia. Ele ouvia a vontade do Pai. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim? E nesse mês missionário, mês das missões, o Senhor nos chama. Ele nos chama. Nós somos discípulos, Ele nos chama para a missão. E não pense que a missão vai ser um dia especial que nós vamos fazer missão ali ou acolá. Não pense que a missão é simplesmente aquela missão de gente lá na Amazônia, lá na África, lá na Ásia, na Europa. Não. A missão nós vivemos todo dia, toda hora. Toda hora. Quando nós assumimos os sentimentos de Jesus e as atitudes de Jesus em nossa vida, nós vivemos toda hora. Não é um momento, não é por um momento. Eu vou imitar Jesus lá na missa, vou imitar Jesus lá naquele lugar especial que eu vou dar uma missão lá na casa. Não, a gente imita Jesus com a nossa existência, com a nossa vida por completo. Quando trabalhamos, quando sorrimos, quando brincamos, quando nos relacionamos, os nossos sentimentos e
atitudes devem ser os mesmos de Jesus.